E nós vamos agora falar com a nossa querida Benedita, porque assim como exercícios físicos, que não tem nada a ver com o nosso assunto, antigamente as crianças não podiam fazer, tinham que esperar uma certa idade. Hoje, relacionada à lente de contato, será que crianças podem usar a lente de contato ou não podem? Pelo menos há um tempo atrás a gente ouvia falar que não. Eu não sei, porque hoje em dia, como a ciência tem avançado, como a tecnologia tem trazido avanços maiores, eu acho que hoje tem como a gente também trazer aqui para o programa informações que possam mostrar para você o que é de credibilidade e o que não é. Porque quando a gente traz o profissional, é diferente de você ir para as redes sociais e ter várias pessoas falando sobre o assunto. Às vezes não é nem especialista. Ouve falar, sai divulgando e as pessoas acreditam e saem divulgando para outras. Agora, quando a gente traz um profissional para o programa e a gente conversa, a história muda de figura. Por isso que eu acredito muito nessa credibilidade de uma boa conversa com os profissionais. Tudo bem? Tudo bem, Vanusa. Bom dia a todos os telespectadores. É uma enorme satisfação, uma alegria estar aqui, dividindo um pouquinho do conhecimento com toda a população que nos assiste. Muito bom. E aí a gente começa com uma curiosidade. Criança pode usar lente de contato? Então, esse assunto é muito instigante, porque trata sobre a questão da prevenção. A gente sabe, Vanusa, que com o aumento, com a pandemia, os dispositivos eletrônicos, eles entraram no dia a dia, tanto das crianças como dos adultos. No Brasil, a Organização Mundial de Saúde prevê que 1% das crianças até 5 anos tem miopia, que aos 15 anos, 15% das crianças terão miopia. Então, é considerado uma epidemia mesmo. Sim. A lente de contato infantil, ela não é para todos os casos, mas em casos selecionados, ela tem sim uma ótima resolução do controle da prevenção da miopia. Mas assim, lente de contato, criança até pode usar? Eu imagino assim, que se poderia, o problema maior é que se os adultos não têm certos cuidados, imagina as crianças, né? Sempre pôde usar a lente de contato? Não, na verdade, a lente de contato para criança, ela é uma novidade, é uma tecnologia nova, que ela corrige a visão no centro da visão e ela faz um tratamento na periferia da visão, desacelerando a miopia. Tá certo? Agora, nesse caso aí, é uma responsabilidade muito grande para essa criança ter esses cuidados com essa lente, né? De verdade, Vanusa. Então, nós aconselhamos que sejam apenas em casos selecionados, em crianças a partir de 7 anos. E sim, tem que ter um apoio familiar, tem que ter condições de higiene adequada e apenas para casos específicos. No caso das crianças, alguns adultos têm dificuldade e encontram até problemas de alergia. Na criança pode acontecer isso também? Sim, pode acontecer. Portanto, se a criança tem alergia, tem alguma alteração anatômica no olho, ela não é candidata. Doutora, eu queria tocar nesse assunto porque isso serve até para nós que somos adultos e que muitas vezes você diz, eu não vou usar a lente porque eu tenho alergia à lente. Mas será que muitas vezes não é como você usou aquela lente? Tem lentes de teste, não tem? Tem sim. No caso da criança, ela também pode ter essa lente de teste? Pode sim, com certeza. Essas lentes, que tem um tratamento diferenciado, são lentes de uso único. Ou seja, a criança coloca ao acordar e à noite ela retira, tá? E assim, antes de testar essa tecnologia, é necessário sim a criança passar por vários testes, por isso a gente recomenda que vá ao oftalmologista para saber se é uma candidata ou não. Pronto, é bom a gente falar sobre esse assunto, porque as pessoas sempre tiveram medo, vou me deitar com lente. A criança vai passar o dia inteiro, ela vai ter momentos que ela vai dar aquela cochiladinha, aqueles momentos que ela vai dormir, essa lente não vai trazer nenhum problema. Não, uma cochiladinha rápida, ok, mas nós precisamos lembrar que lente de contato, ela precisa ser retirada ao dormir, porque o olho precisa respirar. E se isso não acontecer, não vai haver a troca adequada de oxigênio e o que pode acontecer são inúmeros problemas, inclusive infecções, gerando até
cegueira, perda de visão. Quando a gente fala de alergia, por exemplo, por que é importante a gente falar sobre todas essas dicas que a doutora está dando? Porque tem gente que não tem todas as orientações do profissional ou às vezes não tem a curiosidade de fazer as perguntas. Aí vai cheio de dúvidas para casa e por conta própria, por exemplo, a lente de teste, coloca a lente e dorme com a lente. Aí quando é no dia seguinte vai dizer, não, não deu certo a lente porque eu fiquei com alergia. Mas não conta o que de verdade fez. Eu digo isso porque eu tenho uma pessoa próxima de mim que disse que tinha problema de alergia com a lente. Mas na verdade ela fez o processo de adaptação totalmente errado. Uma lente que é para você fazer um teste não é uma lente que você vai ficar. Não mesmo, ela tem propriedades diferenciadas. Existem lentes descartáveis, lentes anuais e lentes diárias. As lentes do dia, elas geralmente são as descartáveis. Elas não têm propriedades que protegem o olho além das 24 horas. Então é importante que essa pessoa, essa criança, ou seja, use essa lente ao levantar. Vá fazendo o teste para saber se tem problema Se tiver problema de alergia, é de imediato? Nem sempre. Às vezes a pessoa ela tem uma sensibilidade no olho um pouco mais diminuída. Então ela vai sentir no final do dia, quando vai tirar a lente. Por isso a importância da adaptação adequada de lentes de contato. Não é algo que você vai, compra, coloca no olho e pronto. Não. Precisa o profissional avaliar como que é a mobilidade dessa lente, como que está a córnea do olho, como que está toda a estrutura ocular, para saber se aquela pessoa tem condições de usar ou não. Pronto. E aí, no momento que está se usando a lente, pode-se ter o descanso do óculos, por exemplo? Pode sim. Inclusive, Vanusa, tem casos, pessoas que praticam esportes, crianças que têm altas ametropias ou uma diferença muito grande de um olho para o outro, que não adapta ao óculos, que a lente de contato cai muito bem. Cai muito bem, né? Que maravilha. E aí a gente chama atenção para os cuidados que as pessoas devem ter com essa lente. Relacionado às crianças, é importante que os pais se comprometam a cuidar também da lente dessa criança, principalmente quando ela é menor, né? Com toda certeza. Os pais, eles são peças-chaves nesse tratamento. A lente de contato para a criança não é meramente estética, é uma possibilidade de controlar um avanço de miopia que pode prejudicar ele na vida adulta. Então, precisa de um bom esclarecimento, precisa de um acompanhamento adequado e a responsabilidade é sim dos pais. Pronto. Aí quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com essa lente antes, durante, obviamente, e depois que tira essa lente? A higiene das mãos, né? A gente sabe que higiene é tudo. Uma boa higiene, um respeito ao prazo de validade da lente e sim consultas periódicas para avaliar se aquela lente está se adequando ao seu olho ou não. Cada lente tem características diferentes e ela varia de acordo com cada pessoa. Pronto. Às vezes a pessoa tem alergia não pela lente, às vezes ela tem uma alergia de rinite, né? Às vezes ela gosta de coçar o nariz, tá o tempo todo coçando os olhos. Isso acontece independente da lente. É um outro cuidado que tem que ter, né? Se essa lente é o tempo todo movimentada pelo dedo quando você tá coçando, seja uns cílios, é importante chamar a atenção, né, doutora? Com toda certeza, Vanusa. Essa pessoa que tem uma rinite crônica, ela precisa tratar primeiro a rinite antes da gente adaptar uma lente. Olha que interessante a gente falar sobre Verdade. isso. Tem pessoas que nem pensam nisso antes de usar uma lente, né? Verdade. Gente, a nossa visão é muito importante. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque o olho é uma estrutura nobre. Uma vez que tem um dano, para recuperar é mais difícil. Daí a importância de ter uma responsabilidade da pessoa que vai adotar aquele tratamento. Relacionado à lente, o que não seria interessante fazer? Aquela pessoa que está toda hora tirando a lente para fazer a limpeza da lente, ou aquela pessoa que passa o dia inteiro com aquela lente e não mexe tanto nela assim? Como é que fica a questão das nossas crianças? Por exemplo, você disse que é durante o dia todo, mas às vezes pode acontecer da mãe querer tirar aquela lente. E tá tudo bem, só que tirando a lente, primeiro, ela vai ter a higiene para tirar. Segundo, vai tirar a lente, precisa colocar o óculos, porque essa criança, ela não é um mini adulto, sabe? A criança, ela tem que utilizar
a refração prescrita, uma vez que aquilo é algo que evita que o grau dela, vamos dizer assim, progrida e que ela possa ser um adulto com uma certa liberdade. Se a gente não tiver um controle adequado, a miopia, ela é um problema crescente, ela está avançando. Então, o crescimento do globo ocular, ele tem que ser acompanhado, baseado no exame oftalmológico, baseado na adesão ao tratamento, seja ele óculos, lentes de contato ou até tampão. Muitas vezes as crianças precisam usar tampão para desenvolver bem a visão. E é importante a gente falar sobre isso porque tem pessoas que tiram e colocam, tiram e colocam, tiram e colocam, né? Às vezes você tem um óculos, por exemplo, meu óculos é para perto, né? Meu óculos é para perto porque é para leitura, mais para leitura. Eu consigo até ler, mas é mais para leitura. E também porque tem muito a ver já com a minha idade está chegando e a leitura, às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas tem pessoas que têm óculos tanto para perto como para longe. Verdade. E aí tem que ter esse cuidado. E a lente não é diferente, né? Verdade. A lente, nós temos um amplo catálogo, né? Em que existem lentes progressivas também, existe lente só para longe, e existe as lentes de tratamento, né? As lentes terapêuticas, estéticas e também para controle de doenças. Muito bom. Faltou alguma informação para a gente falar ainda relacionada às crianças? Então, eu queria fazer um alerta para que todos os pais, eles tenham esse cuidado de levar a criança ao oftalmologista. Nós temos vários testes que são importantes, a gente tem uma janela de oportunidade que não pode ser perdida. Muito bom, muito bom. Quero agradecer pela sua presença, você é uma linda. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, tem o Instagram, onde eu também compartilho algumas informações, Benedita Reis Oftalmo. Muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço o convite.